Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao Enfermagem na Real. Para quem não me conhece, eu sou a Rutiana. Hoje vamos falar sobre trombose. Você sabe o que é coágulo e como ocorre a trombose? Falaremos sobre os fatores de risco, sintomas, diagnósticos, tratamento, prevenção e muito mais. Fica na aula até o final. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder as novidades. A trombose ocorre quando há formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias nos membros inferiores, isso é, nas pernas. O coágulo é a concentração de glóbulos vermelhos dentro da veia. Essa placa de sangue forma o coágulo e obstrui o vaso sanguíneo. Na prática, funciona assim: os músculos da perna contraem. As válvulas que tem dentro da veia abrem e fecham para fazer o sangue voltar para o coração. Porém, quando um coágulo é formado e mais glóbulos vermelhos se aderem a essa placa de sangue, o coágulo aumenta de tamanho, obstruindo a veia. Além disso, esse coágulo pode inflamar dentro da veia. Essa inflamação dentro da veia forma o trombo, chamado de trombose. TVP é a trombose venosa profunda, muito comum em membros inferiores. O coágulo nem sempre é fixo. Ele pode se desprender do vaso da perna da pessoa e se movimentar na corrente sanguínea para o coração, pulmões, cérebro e outras áreas. Esse processo é chamado de embolia e pode haver lesões graves. Quando o coágulo chega nos pulmões, vai acontecer a embolia pulmonar. E se for para o cérebro, acontecerá o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Agora vamos falar sobre os fatores de risco. Um fator de risco importante é as cirurgias, devido ao repouso no leito por muito tempo. Traumas, lesões físicas com batidas, faz o sangue coagular. Lembrando que o coágulo pode evoluir para a trombose e embolia. Ficar sentado por mais de 3 horas em viagens longas. Outro fator de risco importante é o câncer, porque elimina algumas substâncias químicas na corrente sanguínea, que faz aumentar a coagulação. Insuficiência cardíaca. Ocorre o quê? O coração não bate direito e o sangue fica concentrado nas pernas. Outro fator de risco é a gravidez, porque aumenta a pressão das veias. Além disso, tem o uso do anticoncepcional, que aumenta o risco de desenvolver trombose. Não podemos deixar de falar das doenças que coagulam o sangue mais rapidamente, por exemplo, as trombofilias. E também outros fatores de risco importante, que são obesidade, sedentarismo e tabagismo. Os principais sintomas da trombose venosa profunda são dor na região afetada, edema, popularmente chamado de inchaço, tem a sensação de queimação na perna e a pele fica vermelha. O diagnóstico é realizado através de exame de sangue, venografia, ultrassom vascular ou tomografia e ressonância magnética. O tratamento da trombose tem 3 objetivos. Primeiramente, impedir o crescimento de coágulo sanguíneo. O tratamento impede que o coágulo avance para outras regiões do corpo. E também reduz as chances de recorrência da trombose. Então, o tratamento é fundamental para evitar complicações. E como é feito o tratamento? Se o sangue está concentrado, ele precisa ser diluído. Gente, atenção! Pare de usar termos como sangue grosso e sangue fino. O sangue está concentrado ou líquido. Os diluidores do sangue são os anticoagulantes. E para os casos graves, os casos mais graves de trombose, e também nos casos de embolia pulmonar, o medicamento é a heparina injetável. Então, a medicação, os anticoagulantes, pode ser via oral ou injetável.
Se as medicações não surtir efeito, é indicado o cateterismo na veia cava ou o procedimento trombectomia, que é um procedimento cirúrgico. Uma observação importante é que quem faz uso de anticoagulante deve evitar folhas verdes, porque a medicação perde o efeito. Por exemplo, a varfina é uma medicação anticoagulante e é inibidor da vitamina K. Então, quem tem trombose deve evitar folhas verdes não por conta da trombose, mas é porque os anticoagulantes, pelo menos a maioria deles, perdem o efeito quando a pessoa consome muitas folhas verdes, como couve, brócolis, entre outras. Agora vamos falar sobre a ação dos anticoagulantes. O medicamento anticoagulante atua bloqueando a ação das substâncias do organismo que promovem a coagulação. Isso quer dizer que se o sangue fica mais líquido a fim de circular de maneira livre pelos vasos, então os medicamentos anticoagulantes evitam a formação de coágulos no sangue. Porém, os coágulos têm funções importantes que são a cicatrização de feridas e estancamento de sangramentos. Por isso, quem faz uso de anticoagulantes pode apresentar sangramento. Prevenção da trombose consiste na mudança dos hábitos diários de vida. Por exemplo, não fumar é importante porque a nicotina faz aumentar a coagulação do sangue. Outro fator importantíssimo que contribui na prevenção é manter o peso adequado, além de praticar atividades físicas. E, quando indicado, usar meias elásticas e medicamentos, sempre com prescrição médica. E, além disso, fazer fisioterapia para não ficar muito tempo imobilizado. Essa foi a aula de hoje e para não perder nenhuma novidade, lembre-se de inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho de notificações. E se você quer contribuir com o canal, a chave Pix é infrealcanal@gmail.com, vai ficar aqui nos comentários. Ou contribua, agradeça no Valeu Demais. Até a próxima aula. Tchau!